E se uma pessoa aparecer aqui comparando o comunismo com o nazismo, como aconteceu esses dias, é... cara, é foda falar num chat, né? É que essa comparação é difícil não ser de má fé, né, gente? É difícil não ser de má fé. Isso às vezes é só uma provocação, sabe? Então, também a gente tem que saber diferenciar provocação de debate, né, e de diálogo. E, assim, uma das coisas é, como eu sou streamer, eu tô ao vivo o tempo todo, eu tô sempre suscetível a ataques. Então, às vezes, esse tipo de coisa eu não lido como eu deveria. Lembrando que eu tô sempre suscetível a esse tipo de deslize, né? Eu tô fazendo conteúdo ao vivo. Conteúdo ao vivo sempre existe um risco envolvido. E eu tento cada vez menos cometer esse tipo de deslize. Mas é que, particularmente, essa coisa de comparar o comunismo com o nazismo é algo que entra debaixo da minha pele, às vezes. Porque eu acho que é uma comparação, assim, que beira a loucura. Aquele cara era suspeito, vocês viram isso, Aquele cara era esquisito, sabe? Falou o quê sobre a comparação de nazismo com comunismo? É uma comparação que ela é, sobretudo, extremamente ofensiva. Porque quem varreu a besta do nazismo da face da terra foram os soviéticos. É elevar no sentido de estimular a tomada de... Gente, o que nós comunistas buscamos é fazer com que a classe trabalhadora tome consciência de que ela é uma classe. Consciência no sentido de percepção. É a classe trabalhadora perceber que ela faz parte de uma classe. E isso é muito transformador. A questão é o seguinte, gente. Essa questão de elevar a consciência de classe, pode ser que o vocabulário gere algum tipo de confusão, mas a questão seguinte é, nós precisamos estimular a tomada de consciência de classe da classe. Porque a classe trabalhadora precisa se perceber como classe e perceber quem não faz parte da classe dela para compreender que existe uma classe que tem interesses antagônicos aos dela. Isso é o nosso trabalho. Nosso trabalho é fazer a classe trabalhadora tomar consciência de si. Esse é o trabalho. A questão é, um argumento do Lenin, por exemplo. O argumento do Lenin é o seguinte: em todos os momentos da história, a classe trabalhadora vai se organizar. Ela vai se organizar. Por quê? Você não precisa chegar num trabalhador e explicar para ele que ele é explorado. Ele sabe que ele é explorado. Então, a classe costuma se organizar de maneira espontânea. Os sindicatos são espontâneos. É uma organização espontânea de classe. As associações de trabalhadores são espontâneas. Os sovietes foram espontâneos. Só que, qual que é o argumento do Lenin? Isso tem um limite. Isso tem um limite. A classe, ela consegue ver que ela é explorada. Só que ela não consegue ver pelo quê. Por quê? Porque ela está ocupada demais sendo explorada para conseguir enxergar a estrutura. O capitalismo é uma estrutura. Você não consegue chegar pro trabalhador e apontar e falar: o capitalismo mora ali, ó. Você não consegue apontar e falar: tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é o capitalismo. O capitalismo é uma abstração. Ele é uma síntese. Enquanto a classe trabalhadora não perceber que ela está numa coisa chamada capitalismo, a sua emancipação fica impedida. E a luta se resume, segundo Lenin, só em pautas econômicas. Melhoria de salário, melhoria de condição de trabalho, redução de jornada de trabalho, mais direitos de trabalho, mas nunca a transformação do sistema capitalista. Porque a classe ela tá sendo explorada e ela não consegue enxergar essa dinâmica. Não porque ela é burra, mas porque ela é explorada. E aí é por isso que o Lenin diz que é necessário um partido organizado de vanguarda, de revolucionários profissionais. Pessoas que trabalhem junto da classe para estimular a tomada de consciência dessa classe. Isso é o que o Lenin fez de tão transformador. A organização que o Lenin propõe, ela é muito poderosa. Vanguarda é um termo do exército. Vanguarda é quem está na frente. É o contrário de retaguarda, que é quem está atrás. A vanguarda, nesse sentido, é uma organização com uma disciplina rígida, férrea e voluntária que tem os melhores quadros da classe trabalhadora. Então, é um partido que deve ser formado de revolucionários profissionais, de preferência oriundos da classe trabalhadora. É aquele operário que tem a consciência mais elevada. E aí vocês podem não gostar da palavra elevada, mas o Lenin usa isso, né? É o operário que tem a consciência mais avançada, que conseguiu chegar mais perto de perceber a estrutura. E aí essas pessoas devem ser armadas com uma teoria revolucionária. Isso é fundamental. O Lenin tem a frase clássica: sem teoria revolucionária não há ação revolucionária. Teoria e ação devem andar de mãos juntas. Ação sem teoria é aventureirismo. E essa classe deve trabalhar junto... Essa classe não. Esse partido deve trabalhar junto através de tática
para estimular a tomada de consciência da classe trabalhadora. Isso está na obra do Lenin em geral, mas eu estou citando sobre... Isso está concentrado em um livro chamado O Que Fazer? Questões candentes do... questões candentes do quê, gente? Eles sempre traduzem diferente. Questões candentes... Questões candentes do nosso movimento, é isso. Que fazer questões candentes do nosso movimento. Mas tem outros textos. Tem Carta a um Camarada, sobre organização. Por onde começar? Sobre organização. Um passo à frente, 2 passos atrás, sobre organização. O Lenin fala muito sobre organização. A organização leninista ela é muito poderosa. Poderosa. Manjaram? Não sei se ficou muito claro, se ficou muito hermético. Mas é por isso que se estimula tanto a leitura do Que Fazer. Porque é um livro que a teoria leninista ela é sintetizada. Ela foi muito, muito difundida através desse livro na época. Ó, tá vendo? Cada um... Aparece questões candentes dos sociais-democratas, questões palpitantes do nosso momento. Aparece cada vez com uma tradução, né? Então, é uma coisa que eu sempre saliento pra vocês. Não importa o que vocês acham da teoria leninista. Ela é extremamente eficiente. Ah, eu não gosto do que o Lenin fala sobre ter comitê central e órgão central, e da disciplina voluntária, e dos órgãos inferiores responderem aos superiores. Tudo bem. Só que funciona muito. Funcionou várias vezes. Funcionou na Revolução Russa. Foi por causa da organização leninista que a Revolução Russa aconteceu. Então, assim, não tem muito espaço pra dizer eu não gosto. Você pode não gostar. Só que ela é extremamente eficiente. E teve um poder de emancipação da classe inédito. Inédito. Não, quando o Lenin fala de revolucionário profissional, ele tá falando de pessoas que dedicam 24 horas por dia da sua existência ao trabalho revolucionário. São pessoas que só fazem isso. Só fazem isso. Que não dividem a sua vida na fábrica, por exemplo, e a militância no partido. Percebo que muita gente não se entende de trabalhadora, porque não acha que tá mais perto do cobrador do ônibus do cara rico, dono de filiais da Pizza Hut. Exatamente. Por isso que a gente tem que estimular a tomada de consciência. Porque como o capitalismo é uma estrutura, ela não é visível. Você não consegue ver ela com seus sentidos. Você consegue ver que seu salário tá baixo. Você consegue ver que no final do mês você não consegue pagar a conta de luz. Você consegue ver com seus olhos. Mas você não consegue ver o capitalismo. E o Lenin, ele observa muito bem os primeiros movimentos espontâneos da Inglaterra, por exemplo. As primeiras organizações trabalhadoras no primeiro país que teve capitalismo, que é a Inglaterra. Sobretudo, o Lenin analisa os cartistas, que tem o nome da Carta ao Povo, lá Não é Carta ao Povo brasileiro, né? Os cartistas, eles se organizavam, eles eram a maior organização da Inglaterra, só que as exigências deles se limitavam a reformas, a pautas econômicas e pautas democráticas, inclusive. Os cartistas são, inclusive, antes da classe trabalhadora se perceber diferente da classe burguesa. A classe trabalhadora, nessa época, só conseguia se perceber diferente do clero e da nobreza. Mas eu tô entrando em outra seara. Eu tô voltando muito no tempo e falando da história da luta da classe trabalhadora, né? E, novamente, para quem diz que o marxismo é eurocêntrico, o marxismo surge na Europa porque o capitalismo surgiu na Europa. Era absolutamente impossível o marxismo surgir na China porque a China não era capitalista. O marxismo é uma corrente teórico-metodológica, é uma filosofia materialista. Ela depende da observação da realidade para se formar. Sim, os que quebravam as máquinas eram os ludistas. E os ludistas foram os primeiros grupos de revolta contra a industrialização, né? Que destruíam as máquinas. Mas é isso. Eles destruíam as máquinas, construíam outras. Simples assim. O Marx era judeu, né? Só tem esse detalhe. O pai dele era rabino. Estão perguntando de luta armada aí no chat? O marxismo não podia ser criado na China porque a China não é real e não pode te machucar. Teve movimento revolucionário no Japão. Ele foi massacrado. Massacrado. Mas existe. Existiu o comunismo no Japão e era forte, inclusive.